bem na paz do Senhor? Amém. Quantos estão alegres e com graças a Deus? Aproveitar o ensejo que os irmãos estão de pé. Conta sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Aleluia. Capítulo de número 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A partir do versículo de número 66. Glória a Deus. Versículo 66 do capítulo 6 de João. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Diz o texto: desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O conto de 1 a 3. Repita comigo, versículo de número 68. 1, 2, 3. Então, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Diz assim o 69. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que nosso pastor vice-presidente orou, mas permita-me orar com a igreja uma vez mais. Eu queria que você colocasse a tua Bíblia no assento. Estamos em números extraordinários nessa noite. Mas eu queria levantar um clamor por toda a igreja. Você que pode, segure a mão desse jovem que está do outro lado. Esse irmão, essa irmã. Eu entendo que Deus quer nos levar ao nível máximo essa noite. E eu estou disposto a mergulhar nessas águas. E eu queria convidar você nessa noite a ir comigo. Vamos orar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Em um só pensamento, nós vamos clamar ao Deus que batiza, que cura. Eu quero ver barulho de jovens orando, de crente orando. Isso. Isso. Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus glorioso. Toda batalha travada nesta noite seja lançada por terra. Senhor, a fúria do adversário não vai impedir esse jovem receber o retorno. Essa batalha da carne, essa batalha da mente, esta prisão vai se romper pelo poder da tua palavra. É o nome de Jesus agora. Todo pensamento que não esteja voltado para esse mundo seja queimado agora. Em poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós damos a ordem agora. Toda milícia satânica saia por terra agora. Em nome de Jesus de Nazaré, do altar até a nave da igreja, da nave até o ponta do altar. Fica na sua
nosso Deus, todo louvor, toda glória por estar uma vez mais reunido com esta juventude. Deus abençoe o conjunto do fruto do Espírito pelos seus 9 anos de existência. Deus em Cristo seja louvado na pessoa do pastor desta casa. Sempre quando eu venho, somos recepcionados com muita alegria. Deus abençoe o pastor, muito obrigado. Vice-presidente, Deus abençoe o amado Leite. Quero agradecer a Deus também. Faz um bom tempo que não se vemos. Estivemos recentemente participando do trabalho dos jovens, com a vigília, com uma bênção, com a glória do Senhor. Deus abençoe o funcionário da Queda, a esposa, esse casal que tem se lançado na obra. Deus possa nos abençoar de forma poderosa, querido. Como já foi apresentado nessa noite, a minha esposa, Jacobina Paloma, nossos filhos, a mais velha, Maria Isabel, o Mancebinho, o Caçulinha, o Mário Ave, eu carinhosamente chamo de Pinga-Fogo, porque ele é embrasado. Graças a Deus, eu sempre digo com muita firmeza, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os conjuntos que nos antecederam. Feliz demais de ver meu irmão, amigo, e por aí afora, né? Alberto, chama de perto, né? Essa esposa, Deus abençoe, essa casal, nós temos uma ficha corrida, né? Essa família, olha, irmãos, estou ciente do tema, estou ciente da oferança que Deus entregou a direção. Nenhum outro há salvação. E dita essas palavras por os apóstolos ímpios, chamado Pedro, diante do Sinédrio, o mesmo que por diversas vezes negou o Senhor com suas obras, negou o Senhor com palavras, negou o Senhor com os seus pensamentos. E ele teve diversas oportunidades de confessar o nome do Senhor, mesmo sendo ameaçado de morte, não negou, mesmo preso também não negou, mesmo tendo risco de vida também não negou. E ele reafirmou o seu compromisso, dizendo para o sumo sacerdote, todos que estavam ali ouvindo, em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, corroborando com o tema, quero me ater ao capítulo 6 do livro de João, principalmente aos versículos que fizemos menção, de 66, 67, 68, uma história que se inicia nos seus capítulo inicial, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ver o nosso Senhor alimentando cerca de 5.000 pessoas, próximo ao rio de Tiberiades, e diz o texto que todos se alimentaram, e dentro dessa alimentação, o texto vai dizer que ainda sobrou 12 cestos. E de fato, queridos, me chamo por alguns minutos, de fato, nós vamos ver pelo texto sagrado que após esse milagre, após esta multiplicação, os discípulos desceram para a embarcação e foram em direção a Cafarnaum. O texto diz que pela madrugada, açoitado pelos ventos, Jesus vai sobre as águas, mesmo eles tendo medo. A história diz então que Jesus é aceito ao barco e ali fez bonança. Quando clareou-se o dia e ambos estavam à beirada da praia, o texto diz que a multidão ficou preocupada, porque antes do amanhecer do dia, ou antes de entrar no anoitecer, Jesus estava presente. Os barcos encostados na beira do rio Tiberiades, eles viram somente os discípulos saindo e vasculhando todo o ambiente,
Quando eles chegaram lá em Cafarnaum, encontraram Jesus, ficaram perplexos, porque eles não entenderam como foi que Jesus saiu no meio deles, e eles não perceberam. Fato é, queridos, que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele percebe que a multidão tinha um determinado interesse. O interesse que eles possuíam não era de aceitá-lo, não era de saber quem de fato ele é, mas era interesse material. Andar com Jesus, assim eles pensavam, é bom. Bom porque estar em sua presença, não. Bom que eu não preciso trabalhar. Bom que eu não preciso me preocupar com o que eu vou me alimentar. Bom porque eu não vou me preocupar mais com os afazeres. Vou me juntar com eles, porque eu sei aonde eles estiverem, não vou passar fome. Sempre vai ter uma multiplicação, sempre vai ter uma ceia inventando, sempre vai ter uma recepção na casa de alguns publicanos. Assim eles pensavam. E é interessante que Jesus nota, percebe, não é a primeira vez que Jesus percebe que havia interesseiro no meio dele. Se você pegar sua Bíblia e abrir o livro de Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus, em sua terra natal, conhecida como Nazaré, quando Jesus foi em Nazaré, o texto diz que na sinagoga ele aplicava as lições, aplicava o estudo bíblico, ministrava. Só que o povo que estava ali presente começava a zoar entre si, dizendo: por que ele não faz os mesmos milagres que ele fez fora? E Jesus disse para eles: nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Quando Jesus disse isso, as pessoas que estavam ali rangiam de dentes tirados, e muito decepcionado, triste com Jesus, foi expulsa daquela sinagoga. Então podemos aqui perceber que Jesus tinha um certo faro, um discernimento com aqueles que não estavam em verdade diante dele. É difícil você conseguir notar isso quando está em números grandes, como cerca de quase 5.000 pessoas. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de esquadrinhar a mente e coração. E ele percebe quando é uma adoração verdadeira e quando é uma adoração fajuta. Quando se está em verdade, quando se está em falsidade. Quando Jesus olha para aquela multidão, ele não tem o mesmo sentimento quando ele teve, quando mesmo ficou ciente da morte do sobrinho de João Batista e foi para um lugar do deserto. A multidão foi no rastro dele. Quando Jesus queria viver o lucro da morte do seu primo, o texto diz que ao ver a multidão, ele fica com compaixão e aí ele começa a ministrar. Só que dessa vez Jesus olha para aquela multidão e ele sente nojo, náusea, porque a multidão está com interesse. A multidão quer simplesmente os benefícios próprios. Jesus olhando para aquela multidão, começa a dizer para eles em bom tom: vocês me seguem não por aquilo que eu sou. Quem dera se fosse pelos milagres. Na verdade não é por milagres, na verdade não é por cura, na verdade não é por manifestação, na verdade vocês me seguem pelo pão, na verdade vocês me seguem pelo alimento. E Jesus começa a dizer: vou lhe contar uma coisa, não trabalhe só pelo alimento que perece, mas trabalhe sim, se aplique sim por aquele que não perece. E ele apresenta a si próprio como um verdadeiro pão, como um pão da vida. As pessoas olham para Jesus e dizem assim: nossos pais comeram o melhor do deserto, comeram pão, e você, quem é para dizer que é o pão? Ele disse: os seus pais comeram o pão que o nosso Deus deu, mas eu sou o pão que desce. Eu sou o alimento verdadeiro. Quem come do pão e quem come desse pão não tem mais fome, não tem mais necessidade.
estava diante dele, e também para aquela mulher em necessidades, simplesmente física, até o último dia da vida teremos, mas todas as vezes que nós experimentarmos da presença dele, não daremos falta de mais nada. Deus está nos mostrando aqui nessa noite um caminho e um direcionamento dentro da tua presença. Quem vive na presença, quem anda na presença, quem está verdadeiramente na presença, não sente falta de mais nada. Se alimente desse pão nessa noite, se alimente desse alimento nessa noite. Para quê, pregador? Para que a tua alma esteja farta, cheia da sua presença. Deixa eu ministrar algo aqui. Quando aqueles homens olharam para Jesus, ficaram virados, está se apresentando com pão, está se apresentando com alimento, já que eles não estavam conseguindo entender a forma espiritual ou figurativa. Jesus começa a apertar ainda mais. Se não toma do meu sangue, e se não come da minha carne, também não tem paz. Aquelas pessoas, gravidez sua conta, começaram a olhar para Jesus e ter como uma espécie de animal. Deus é esse que para seguir ele, que para servir ele, tem que comer a carne, tem que tomar do sangue. Não dá. Está vendo aí, José? Estou vendo. Como é que faz? Vai embora comer. É bom. O crial físico. Ele está falando umas coisas que não encaixam, que não dá certo, que parece que não vai dar em nada. É como se fosse coisa com coisa. Na verdade, como estamos focados em coisas materiais, não conseguimos discernir acerca dos espirituais. E com isso, em vez de nutrir a nossa fé, começamos a nutrir a nossa própria carne. Porque queremos olhar para Deus como aqueles que são serviçais. Como que isso se aplica? É simples. Eu oro a Deus para que Ele me dê alma, mas sem eu precisar me dar nada. É o mesmo que você chegar na padaria e dizer para aquele homem que está lhe atendendo: me dá pão, me dá um leite, me dá um café, me dá uma água, porque você está vendo ele ali e ele está à sua disposição para fazer o que você quer. Só que com Deus, ele não é um funcionário que fica na frente esperando só você pedir ele entregar. Ele é o dono. Ele é diferente do que você pensa, diferente do que você imagina. Deus, ao mesmo tempo que é um ser democrático, ele também é um ser radical. E eu vou lhe explicar como isso funciona. Democrático de lhe dar o livre-arbítrio de você querer o que você quer, ou de fazer o que você bem entende. Mas radical de não te querer pela metade, mas te querer por inteiro. Se você quer servir ele, se você quer estar diante dele, não é ele que tem que fazer as suas vontades, é diferente. É você que tem que fazer as vontades dele. Não é ele que tem que fazer o que você quer, é você que tem que fazer o que ele quer. Jesus disse: se não pegar a tua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Mas se quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, pega a tua cruz e vem comigo. Material, abandonado o Evangelho. Quantos você não conheceu que por conta de uma frustração saíram do meio do conjunto de dinheiro e foram iniciar outras coisas? Quantos você não conheceram que por não alcançar aquilo que tanto orava, ou recebeu não da parte de Deus, resolveu pegar as suas coisas e sair? Por que isso? Por que fizeram isso? Porque o interesse não foi em Cristo, o interesse foi em benefícios próprios. Nós não podemos seguir a Jesus por benefícios próprios. Paulo disse: eu
e acabaram em outros caminhos. Eu conheço alguns que até mesmo estão hoje em matriz africana, religiões matriz africanas. Conheço outros que resolveram tomar óbvio do Evangelho. Se falar de Jesus próximo deles, eles são de sair de mulher. E isso começa por uma coisa: a não ter a sua fé resolvida. Isso é um problema, não ter a fé resolvida. Quando a multidão olhou para Jesus e perceberam o que de fato, o que eles queriam não seria dado, mas pelo contrário, foram barrados, resolveram retroceder. Meu texto, e muitos do que o seguiam retrocederam. Muitos do que o seguia, após ouvir o que ele disse, resolveram ir embora. E por que resolveram ir embora? Porque perceberam que aquilo que eles tanto planejavam não seriam concretizados. Você sabe o que Deus falou no Gideão? Quando se juntou 32 mil homens, passa no meio deles gritando que foi combate, que foi tiro, volte. Meu Deus, 22 mil meteram pé. Aí Deus olhou para Gideão e disse assim: ainda é muito pouco, não está contigo. Vamos fazer o seguinte: bota tudo dentro da água. Quem meter a cara na água, separa. E quem meter as mãos na água e trazer até a boca, você põe a parte. O número daqueles que meteram o rosto diretamente na água foram 9.700. 300 colocaram a mão na água, trouxeram até a boca, e Deus disse assim: é com esses 300 aí. Nos tempos antigos, o povo de Israel tinha o costume de se desviar. Mas em meio ao desvio de Israel, Deus sempre levantava pessoas que fez a diferença. Meu livro de Juízes. Deus, santo, nunca ficou perdido. Quando os reis se desviavam, Deus sempre preservava sacerdotes como Samuel. Não tinha sacerdote, tinha profeta como Micaías. Pregador, como funciona isso? Simples. Deus, o compromisso dele não é com a quantidade, é com a qualidade do serviço. A preocupação de Jesus não era formar um povo enorme, inchado e sem saber o que quer e sem saber o que vai fazer. A preocupação de Jesus é ter um povo que sabe o que quer, que sabe o que vai fazer e sabe para onde vai. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: a preocupação não é atrair uma massa humana para dizer que tem um povo cheio, uma igreja cheia, um conjunto cheio. A preocupação de Deus é fazer com que você permaneça e dê frutos, e dê frutos. Alguém entende que eu estou pregando aqui nessa noite? Alguém entende que eu estou pregando aqui nessa noite? Porque não queria um compromisso. Porque saíram. Porque não quiseram dar na linha. Mas eu não tenho que dar na gasolina. Eu estou com mais responsabilidade sobre os meus ombros e eu preciso tirar nessa noite. Oh, eterno. Esse negócio de aliviar a barra para pessoas que não têm compromisso com Deus, mas quem vai ser músico? Não, quem vai solar? Não, mas é a quantidade, não, ele tem esse problema, deixa quieto esse jovem aí, porque ele ajuda no departamento, está repreendido.
Alguém tem glória, pode aumentar o seu Deus, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Mas é umas inovações sem pé, sem cabeça, umas estratégias, umas maneiras loucas, porque o Evangelho é liberdade, mas não pode alugar carro. Não, porque o fardo de Jesus é leve no sentido espiritual, mas é pesado no sentido carnal, porque levar a obra de Deus de qualquer jeito é simplesmente algo que qualquer um faz, mas levar a obra de Deus a sério custa caro, tem sacrifício, tem renúncia, tem nega a si mesmo, não tem jeito, meu irmão. Se quer comer da carne, quer tomar do sangue, quer participar, vai ter que aprender a E aí, eles diziam, muita coisa mudou. E contavam isso. E por um bom tempo eu fui um crítico sobre isso. Só que se botarmos aqui em balanças, muita gente saiu porque não aguentava, não ficava. E cá entre nós, para ficar da forma que era estabelecida, tinha que querer. Sim ou não? Se a pessoa quisesse Deus, ela tinha que fazer o quê? Reconhecer. E aí cumpria essas regras, os estatutos, obrigado. Mas se você perguntar para uma criança daquela época, ela vai dizer: eu vi gente sendo usada. Eu vi a criança falando em línguas.
Evangelho. Mas se o Espírito Santo de Deus não convencer, não vai ser festinha disso, não vai ser festinha daquilo, não vai ser isso aqui que vai trazer. O que vai trazer é o coração contrito, quebrantado, o coração arrependido. Espírito Santo de Deus aqui. Não é do meu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito meu, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Alguém pode abrir a boca nessa noite para a glória de Deus? Alguém pode abrir a boca para a glória de Deus? Se tu está entendendo o que Deus está falando, se você compreende o que eu estou pregando aqui, chamou os discípulos e disse: também não compreenderam as coisas espirituais, vão embora. E os discípulos olhando para si, a população indo embora. A população indo embora, ficaram preocupados. Preocupado porque estava acostumado com um ambiente lotado, cheio, as pessoas saindo. Se você pegar o capítulo das coisas perdidas, capítulo 15 de Lucas, e você ler a história do filho pródigo, você não vai ver o pai agarrado no pé do filho. Pelo amor de Deus, vai embora, né? Não, meu filho. Pai, me dá parte da minha herança do teu fora. Aí você pôs na mesa, fez os cálculos. O que o pai não segurou? Porque como você vai prender alguém em lugar contra a sua própria vontade? É verdade. O que adianta ter a presença, mas a ausência? Ter a presença e não ter a responsabilidade, não ter o compromisso, sabendo que tudo que for pedir para ser feito, vai fazer na má vontade. Então quer ir, está aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, jovens. Nós crescemos fantasiando Deus como um Senhor sentado no trono, né? E que qualquer um que chega diante dele, meu Deus, precisa disso. Está aqui. Conhecemos esse lado de Deus, mas o que nós não conhecemos é a sua ira, o seu fogo consumidor, as consequências das suas escolhas. Quando chegou-se lá na época de levar o sacrifício diante de Deus, foi oferta, veio Caim, veio Abel. Lembra disso? Chegou diante do Senhor, ofereceram a sua oferta. Deus olhou a oferta de Caim. Aí o texto diz: e se atentou Deus para Abel e sua oferta. Glória a Deus, é verdade. É diferente quando nós fazemos por livre e espontânea vontade. Aleluia. O filho pródigo quis sair, o pai entregou, deixou. Abel entregou a sua oferta naquilo que ele bem queria e o melhor que possuía. Caim pegou suas primícias. Qual é a diferença? A forma que ambos entregaram e o que entregaram. Não é
quantidade que chama a atenção do nosso Deus. Conhecemos o seu lado bom, mas tem o lado da sua ira contra aqueles que querem andar fora da lei dentro da sua casa. Você sabe o que Deus falou a respeito de Ofni e Finéias para Samuel? Para mandar dizer a Eli: farei uma coisa de Israel, e como será dito, tirarão os ouvidos daqueles que ouviram. O que o Senhor Deus quis fazer ali? Fazer ali quando o pai resolveu acordar para colocar a casa em ordem, o texto diz: e os seus filhos já não ouviram. Aí o autor diz: porque o Senhor queria os matar. Só lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, assuma o compromisso verdadeiro com Deus. Não queira provar da sua ira. Falava eu na igreja que dirige uma reunião que tivemos agora, recentemente, a mês passado. Eu fiz questão de frisar uma coisa. Saul foi escolhido por Deus. Acredito que foi escolhido por homens. Não, foi o próprio Deus que escolheu. Escolheu em cima daquilo que o povo queria. O povo disse: eu quero um rei. Eu disse: eu vou te dar um rei. Mas por que vocês querem um rei? Eu quero um rei para ser igual às outras nações. Então, para esse rapaz aqui, ele vai ser o nome dele. Foi rei. Foi ungido. Foi ungido. Cheio do Espírito Santo. Tinha sabedoria. Tinha o quê? Diga comigo: sabedoria. Pregador tinha sabedoria? Tinha. Onde está? Lembra quando ele foi passando no meio do povo para ser recebido como rei? Quem zoava, caçoava, zombava, se fazia desculpa. Quem aplaudia ele não passeava. Só quem tem sabedoria ignora os contra. Profetizou no meio dos profetas. Mas teve uma coisa, igreja. Começou a fazer aquilo que ele bem queria. Não quis andar mais na obediência. Deus disse: vai para o meio da maré, acaba com tudo, destrói tudo. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu o boi, viu a ovelha, e disse: não, isso aqui não. Olhou para o rei e disse: não, mais o rei não. Aí Deus pegou Samuel e disse: vai ter com Saul. E aí, Saul, como é que foi a batalha? Ótima. E o que aconteceu? Deu vitória, deu tudo certo, não é mesmo? É. Então diz para mim: que balido de ovelha é esse que eu ouvo? E que mugido de vaca é esse que eu escuto? Ah, Samuel, esse aí é um sacrifício. Deixa eu lhe contar um segredinho. Deus tem prazer naquele que sacrifica ou naquele que ouve a sua palavra e obedece? Aleluia! Este que obedece é melhor do que sacrificar. Qual é o sentido do texto? Mesmo sendo escolhido, foi rejeitado, porque quis fazer as coisas de Deus do seu jeito, não do jeito que era para ser feito. Se é para participar, participa do jeito que tem que ser. Não tenta fazer do teu jeito. Alguém entende que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu digo para você, digo perante a minha família e perante o Deus que eu estou aqui nessa noite: o dia que eu quiser fazer a obra de Deus do meu jeito, não vai ser o pastor que vai dizer: eu não quero aquele pregador. É Deus que vai dizer: ele não prega mais lá, porque a obra de Deus não é para ser feita do jeito que eu quero, mas é para ser feita do jeito que é. Alguém entende que eu estou pregando aqui?
Está olhando, se espelhando em pessoas que estão lá fora.
Deixa eu lhe dizer, Salmo de número 73, Asaf disse: meus pés quais que se desviaram. Pregador, por quê? Porque ele começou a olhar para o lado de fora e ver a prosperidade do ímpio. Não vive na obediência, não tem compromisso com Deus, pratica o mal, vive na violência, tem um colar soberbo no pescoço, como alguém que diz: está vendo? Eu faço tudo diferente de você, ainda vivo melhor. Asaf olhou para tudo aquilo e disse: eu preciso disso aí. Mas sabe onde é que ele estava posicionado? Lado de fora. Aí ele olhou para dentro do templo e entrou. E quando ele chegou lá dentro, ele disse: não há nada que eu anseie nessa terra mais do que a tua presença. Quando ele veio no santuário, Asaf disse: eu vi o fim de todas essas coisas. Guarda no coração a palavra. Eu lhe digo isso porque eu quero passar aqui outros anos e ver esse conjunto crescendo. Quem sabe vai voltar aqui sendo chamado por um de vocês ou por um de vocês. Mas não há outro caminho, não há outro lugar. O caminho é esse. É estreito, verdade. É difícil, verdade. Mas leva para a vida eterna. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso?